compartilhar minha tela. Beleza. Então, pessoal, na última aula, na aula passada, a gente falou começou a falar de alguns conceitos importantes já dentro da estatística. Então, a gente veio falando lá do que era o método científico para a gente entender como que eu chego nas informações, nos dados que eu vou ter dentro de uma pesquisa, independentemente do meu objetivo. Então, a gente usou alguns exemplos, o exemplo do trabalho do Ruggieri e outros, tá? Então, a gente sabe que para a gente, né, quando a gente fala de dado científico, para a gente chegar para a gente chegar a ter um banco de dados, a gente vai seguir o método científico, vai formular uma hipótese, na verdade, vai formular um problema a partir de uma observação ou do meu conhecimento da área, ou do meu conhecimento sobre um tema. Vou formular um problema, vou gerar hipóteses, e eu vou testar essas hipóteses, e para eu testar essas hipóteses eu preciso das informações a respeito do que está presente na minha hipótese. Tá? E aí, a partir do momento que eu tenho esses dados, eu vou começar a trabalhar com eles para responder as minhas hipóteses, e a estatística vai me ajudar nisso. Tá? Como que eu respondo as minhas hipóteses científicas com as informações que eu obtenho da minha população, da minha amostra, de quem eu estou avaliando. Tá? Então, a gente viu lá que a estatística, basicamente, ela é dividida em dois tipos. Tá? Relembrando, então, estatística descritiva, estatística indutiva ou estatística inferencial. A estatística descritiva, basicamente, a gente vai trabalhar com técnicas, cálculos que resumem os dados para a gente apresentar. Então, dei alguns exemplos para vocês. Por exemplo, se fosse fazer qualquer pesquisa com a turma de vocês, vamos ver quantos tem aqui hoje, agora, assistindo a aula. Não sei porque não está fazendo bom quando vocês pedem para entrada, aí eu não consigo ver. Então, a gente está em 14 alunos aqui, certo? Se eu quisesse saber, por exemplo, eu tenho a informação da idade de vocês. Eu apresentar a idade dos 15, por exemplo, numa pesquisa ou numa tabela, eu mostrei para vocês num gráfico lá semana passada, fica uma coisa estranha. Então, eu tenho a idade de cada um dos sujeitos e eu apresento isso numa tabela, num gráfico. Fica muita informação, o leitor do estudo, ou para quem eu estou apresentando aqueles dados, não consegue visualizar e não fica uma coisa interpretativa para a pessoa que está vendo. Tá? Então, o que eu faço com a estatística descritiva? Eu vou pegar esse monte de informação, a idade de cada um de vocês, e vou sumarizar isso, eu vou resumir, para poder mostrar esses dados de uma forma resumida. Qual que é a forma que eu faço isso? São as medidas de tendência central, por exemplo, né, a mais famosa, a média. Então, eu vou somar a idade de todo mundo, vou dividir por 15, por 14, e aí eu vou ter a média de idade. Então, vou dizer que a média de idade da turma é 24 anos, certo? Então, eu tenho uma medida numérica que sumariza, que resume essa informação. E eu tenho uma outra parte da estatística, que é a estatística indutiva ou inferencial, que é a parte da estatística onde a gente vai, basicamente, fazer a generalização dos nossos dados para a população como um todo. Então, é a parte da estatística que eu começo a fazer relação entre variáveis. Então, vamos pegar o exemplo do Ruggieri. Ele quer ver se tem associação entre prática de atividade física e desvios posturais. Então, é a partir da estatística indutiva ou inferencial que eu vou fazer e vou calcular essa informação. Tá? Então, vou ver se as crianças que têm mais desvios posturais são as crianças que praticam menos atividade física. E aí eu vou fazer uma relação
entre essas variáveis. E por que a gente faz, dentro do conceito, a gente fala que a gente vai trabalhar com métodos para fazer generalizações para populações? Porque, por exemplo, se o Ruggieri for fazer essa pesquisa, né, dos desvios posturais, associação entre desvios posturais e prática de atividade física em escolares de Balneário Camboriú, muito provavelmente ele não vai conseguir coletar todas as crianças, ou vai dar muito trabalho para ele coletar todos os escolares de Balneário Camboriú de 7 a 10 anos, mesmo ele colocando esse critério de inclusão na pesquisa dele. Então, o que ele pode fazer? Pegar uma amostra, uma parcela da população de escolares de 7 a 10 anos de Balneário Camboriú, coletar, sei lá, 100 crianças, tá? Se essa quantidade for significativa para a população dele, depois a gente vai discutir isso mais à frente. E aí, a partir disso, a partir do resultado dessas 100 crianças, ele pode dizer que ele pode generalizar para a população dele, que são escolares de Balneário Camboriú, que existe ou não associação entre prática de atividade física e desvios posturais em escolares de Balneário Camboriú, apenas coletando uma amostra, não pegando todo mundo, tá? Depois a gente vai ver, ao longo da disciplina, um pouquinho mais desse conceito de população e amostra. Mas um exemplo, né? Pesquisa eleitoral, tá? Quando se faz pesquisa eleitoral, porque as pessoas falam, eu não respondi, eu não sei, esse dado é mentiroso. Não, o que por exemplo, Datafolha, IBGE, esses órgãos estatísticos fazem? Eles coletam amostras, partes da população vão responder à intenção de voto, e a partir disso eles vão generalizar para a população. Tem erro? Obviamente que tem erro. Sempre na estatística a gente vai ter um percentual de erro, um desvio para mais ou para menos. Eu tenho a chance de erro, tá? Não é 100% verdade aquilo ali, mas eu tenho a probabilidade do que vai ocorrer, certo? Então, é a partir de um dado amostral, não da população inteira. Ok? Então, basicamente, eu tenho esses dois tipos de estatística, tá? Que não são opostas, elas se complementam. A estatística descritiva é muito mais simples, porque essas são as técnicas, basicamente, de sumarização dos dados. Então, por exemplo, eu tenho 16 alunos aqui, tá? Quantos são homens, quantos são mulheres? Então, se eu trabalhar em percentual, né, se eu dizer que 50% são homens, 50% são mulheres, eu estou trabalhando a estatística descritiva, eu estou sumarizando esse resultado, certo? Então, estou dando uma informação sobre os meus dados, sobre a minha amostra, de forma resumida, tá? Se eu não desse essa informação de forma resumida, eu ia dizer, o Ruggieri é do sexo masculino, a Amanda é do sexo feminino, o Alex, e aí eu ia apresentar o sexo biológico de cada um. A informação resumida a partir da estatística que tiver. Tanto são homens, tanto são mulheres, 50% são homens, 50% são mulheres. Tá? E aí, na estatística indutiva, o inferencial é onde eu vou fazer, vou trabalhar com os métodos para fazer generalizações para as populações, é onde eu vou fazer os testes estatísticos mais robustos para ver diferenças, relações a partir de parâmetros estatísticos nos meus dados. Tá? Só para a gente relembrar. E aí a gente falou do que é variável. Então, eu falo variável. Então, o que é o conceito de variável? Então, basicamente, o conceito de variável é algo ou alguma informação ou alguma característica de interesse do meu estudo que varia, que muda de observação para observação. Lembra lá que observação, na estatística, observação significa o indivíduo, o sujeito. Então, cada sujeito da minha pesquisa é uma observação, e que a gente chama de observação na estatística, porque em outras áreas, que também fazem uso da estatística, eu não vou trabalhar, talvez, com pessoas. A minha amostra vai ser de animais, a minha amostra vai ser de plantas. Então, cada um desses participantes da pesquisa, a gente vai chamar de observação. E a variável vai ser uma característica que varia entre as informações. Então, por exemplo, aqui, a idade é uma variável, é uma coisa que muda de indivíduo para indivíduo, de observação para observação, tá? Outros exemplos, né? Só pode repetir, depois voltar um pouquinho ali no slide anterior e explicar novamente a parte ali da estatística descritiva e do disco. Explico. Tá. Qual que foi a dúvida, Ruggieri?
Só queria que tu explicasse de novo ali. Eu não prestei atenção. Então tá, vou voltar um passo. Basicamente, a estatística descritiva são as técnicas ou a parte da estatística que a gente vai utilizar para resumir os dados e apresentar esses dados. Tá? Então, por exemplo, dentro da estatística, a gente falou, eu falei semana passada, eu vou falar de novo, a gente tem alguns tipos de variáveis, tá? Que são quantitativas e qualitativas. E aí, para cada uma delas, eu vou ter técnicas para resumi-las, tá? Para apresentar. Então, por exemplo, eu tenho a idade. Vou apresentar no banco de dados aqui para vocês. Calma aí, deixa eu compartilhar minha tela inteira. Aí fica mais fácil de entender. Ó, por exemplo, aqui, vamos pegar o banco de dados. Tela inteira. Compartilhar. Aqui. Tá, deixa eu diminuir o zoom. Então, eu tenho aqui o banco de dados, aquele que a gente viu semana passada lá. Então, tem algumas variáveis dentro do meu banco de dados. Por exemplo, vamos pegar o peso. Eu tenho aqui o peso dos indivíduos, certo? Então, eu tenho 57 pessoas aqui, que é aquele questionário que eu tinha mandado para vocês lá, da relação entre ansiedade e prática de atividade física, e eu tenho essas informações de característica da minha amostra. Então, eu tenho 57, uma amostra de 50 e... Deixa eu tirar o 55 aqui, que ele está vazio. Deixa. Eu tenho a amostra de 57 universitários, tá? Que eu tenho informação de peso deles. Por exemplo, aqui deve ser... cadê o 182? Aqui deve ser 82. Deixa eu só corrigir isso aqui para não... Tá? Quando eu tenho essa informação, como que eu vou apresentar isso aqui dentro de uma pesquisa, dentro do meu TCC, ou como que eu vou apresentar dentro da escola? Eu tenho informação de peso e estatura dos meus alunos, e eu quero mostrar que, de forma geral, a quarta série B está em sobrepeso, tá? Como que eu apresento isso para o secretário de saúde, para o diretor da escola, para fazer, ou para os pais, para eu fazer, propor alguma intervenção, ou melhor, como que eu apresento isso dentro do meu TCC? Tá? Eu não posso, por exemplo, né, ou não faz sentido, ou não é muito comum, e não é de praxe, eu pegar e colocar lá, listar os 57 participantes da pesquisa e colocar a informação de peso de cada um, e falar, o fulano de tal tem 59 quilos. Eu trabalho com a estatística descritiva, eu vou trabalhar uma técnica de resumir esses dados, essa informação, em uma única medida, tá? Eu poderia, por exemplo, pegar o 59, 57 e fazer um gráfico, tá? Deixa eu lá inserir. Isso aqui só para a gente demonstrar. Inserir e fazer um gráfico. Deixa eu pegar o certo. Por exemplo, deixa eu pegar um gráficos recomendados. Poderia fazer um gráfico dessa forma aqui. Tá? Então, eu tenho as 57 observações, 50 indivíduos. 57 indivíduos, eu tenho o peso de cada um deles. Tá? Não é um gráfico muito informativo, que ele não é tão fácil de interpretar e não faz muito sentido. Certo? Então, aqui eu estou apresentando a informação de peso de todos os meus sujeitos, de todas as minhas informações. O correto é eu apresentar isso de forma resumida, utilizando a estatística descritiva. Quando eu tenho dados numéricos dessa forma, a medida mais usual da estatística descritiva, por exemplo, é a média. Então, o que é a média? É a soma de todos os pesos dividido pela quantidade de participantes, de indivíduos. Tá? Então, por exemplo, aqui, se eu quisesse fazer a média, depois a gente vai ver isso com mais calma, mas, ó, igual... média, vou pegar todas as informações, vou calcular a média. Tá? Então, a média de peso desses 57 indivíduos é de 70,20 quilogramas, certo? Então, com um único número, né, só com a média, eu consigo ter uma ideia de
no geral, qual que é o peso desses indivíduos. Obviamente que aqui eu só estou apresentando a média, eu preciso saber o quanto essa média está variando dentro da amostra. Então, eu já vi aqui que eu tenho indivíduos com mais de 70 quilos e menos de 70 quilos, mas em média o peso é de 70 quilos. Tá? Eu posso melhorar essa informação, apresentar essa informação para homens e para mulheres, por exemplo. Tá? E aí eu vou deixando minha estatística descritiva mais sofisticada. Mas é muito mais visual eu apresentar a informação dessa forma, tá? Do que a informação de todo mundo. Então, eu utilizo... Por que eu utilizo a estatística descritiva? Para resumir a informação. Qual que é a dúvida que mandaram pedir para eu repetir? Não. De que parte? A descritiva, ela resume, é isso? Isso, basicamente, a estatística descritiva, ela tem como princípio, né, a ideia de eu resumir, sumarizar os meus dados. Depois eu vou explicar como que calcula, tá? Eu só estava tentando mostrar para explicar a estatística descritiva. Daqui a pouco eu vou mostrar os cálculos, vou explicar o que é média, bem bonitinho, que são as outras medidas de tendência central. Mas, basicamente, quando eu falo de estatística descritiva, eu estou falando de técnicas para eu resumir os meus dados, para eu melhorar a forma de eu apresentar os meus dados, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui a variável sexo, tá? Que eu vou ter masculino, feminino, masculino, feminino. Aqui não tem como eu fazer uma média, certo? Não tem como eu apresentar essa informação em média. O que eu faço aqui? Aqui eu vou apresentar essa informação em frequência, em quantidade, quantos homens e quantas mulheres, tá? Então, por exemplo, se eu não fosse usar a estatística descritiva, se eu não usar a estatística descritiva, deixa eu mostrar de novo no gráfico, um gráfico qualquer aqui, é que esse aqui, a gente precisa arrumar os códigos aqui. Mas não faz sentido eu apresentar o Ruggeri é homem, o Rodrigo é homem, a Maiara é mulher. Tá? É muita informação que não diz nada. Então, o que eu vou fazer? Vou usar da estatística descritiva. Tantos por cento da turma, 60% da turma é do sexo feminino, 40% da turma é do sexo masculino. E eu apresentei a informação de uma forma entendível para todo mundo. Eu sei que a maioria são mulheres e a minoria são de homens. Eu tenho uma equiparação na frequência, na quantidade de pessoas do sexo masculino e do sexo feminino dentro da turma. Então, com uma informação resumida, a partir da estatística descritiva, eu consigo ter uma ideia das características da minha amostra, da minha população, da minha pesquisa. Então, por exemplo, vou usar o exemplo da tua pesquisa de novo, Ruggeri. Eu tenho lá, objetivo do teu estudo, aquele primeiro objetivo que você tinha, verificar os desvios posturais em escolares de Balneário Camboriú. Eu só quero verificar os desvios posturais, certo? Então, o primeiro passo é usar técnicas de estatística descritiva. Então, você vai lá, vai fazer a avaliação e vai verificar de 100 crianças quantas têm escoliose. Então, de 100 crianças das escolas XYZ, sei lá, 35% das crianças apresentam escoliose. Ou 25% das crianças, né, de 100 são 25, a frequência absoluta, 25 crianças apresentam hiperlordose lombar. Tá? Então, você está usando a estatística descritiva para apresentar os seus dados. Se você não usasse a estatística descritiva, você ia dizer que o fulano de tal, o Zezinho tem escoliose, a Mariazinha não, o Joãozinho não, o Rodrigo tem, o Gabriel não. E aí você ia apresentar a informação de cada um dos alunos. Tá? A estatística descritiva basicamente é a parte mais simples, é o que a gente usa no nosso dia a dia, certo? Então, quantos por cento são homens, quantos por cento são mulheres?
quantos por cento apresentam escoliose, quantos por cento apresentam hiperlordose, qual que é a média de idade dos alunos, qual que é a média do percentual de gordura dos escolares de Balneário Camboriú. Então, a partir da estatística descritiva, dessa forma de apresentar os dados de forma resumida, sumarizada, eu consigo ter uma ideia de como está determinada variável na minha amostra, como que essa determinada variável ela se apresenta na minha amostra como um todo, certo? Então, basicamente, a estatística descritiva serve para isso. E a estatística indutiva, a estatística inferencial, é aonde eu vou pegar, por exemplo, as crianças que têm hiperlordose e vou verificar se a hiperlordose ela tem associação com fazer atividade física ou não. Então, a estatística indutiva ou inferencial é onde eu vou fazer generalizações e inferências nas minhas variáveis. Eu vou dizer que minhas variáveis elas têm relação entre si ou não. Ou, por exemplo, se na turma, sei lá, o meu objetivo é verificar se existe diferença no IMC entre homens e mulheres da turma de estatística informática, tá? Com a estatística descritiva, eu só vou conseguir apresentar qual que é a média de IMC dos homens, qual que é a média de IMC das mulheres, quantos homens tem, ou qual que é o percentual de homens, qual que é o percentual de mulheres. É isso que eu vou apresentar com a estatística descritiva. Se eu quero comparar as médias, se eu quero verificar se existe uma diferença estatística do IMC entre os homens e as mulheres na turma de estatística, eu vou usar da estatística indutiva. Eu vou usar um teste estatístico, um teste de hipótese para verificar se tem diferença estatística. Tá? Então, basicamente, a estatística indutiva é a parte da estatística onde a gente vai utilizar técnicas e métodos para poder fazer generalizações, para poder fazer cálculos estatísticos a partir dos dados que eu obtenho da minha amostra. Tá? Então, elas se complementam. Tá? Eu posso ter estudos ou ter um banco de dados que eu vou apenas utilizar de estatísticas descritivas, que é o que a gente vai fazer no trabalhinho ali. Eu só vou trabalhar com estatística descritiva por enquanto. Tá? Então, se meu estudo tem o objetivo só de descrever um fenômeno, só de mostrar, demonstrar o fenômeno, se o objetivo se o meu estudo é um estudo descritivo, a estatística descritiva dá conta. A partir do momento que eu quero traçar a relação entre variáveis, buscar diferenças entre grupos, eu preciso da estatística indutiva. Então, veja, uma é complementar a outra. Por exemplo, no teu estudo, Ruggeri, você vai utilizar da estatística descritiva e da estatística indutiva. Você vai mostrar qual que é o percentual, né? Qual que é a frequência de crianças com escoliose, com hiperlordose, basicamente a frequência, a quantidade de crianças com desvios posturais. Mas você também vai mostrar, dentro da estatística descritiva, a média de atividade física dessas crianças, certo? Porém, você vai precisar da estatística indutiva para fazer uma comparação, para verificar se as crianças que têm desvios posturais são aquelas que praticam mais ou menos atividade física. Então, a partir do momento que eu quero cruzar variáveis, eu preciso utilizar da estatística indutiva ou da estatística inferencial. Ficou mais claro agora? Agora ficou massa. Beleza. Então, vamos à frente. E aí, a gente falou também do que era variável. Pessoal que já pegou, tá? Vou explicar várias vezes, em outras aulas eu vou retomar esses conceitos, porque são coisas que são... bastante coisa, é difícil de gravar, tá? Então, às vezes fica repetitiva a aula, mas que é para todo mundo conseguir assimilar esse monte de conceito. Então, a gente falou lá... A gente falou lá na aula passada, também, no final da aula, para quem estava, para quem não foi embora antes. Oi? A gente falou o que era
variável. Então, eu estou falando todo momento variável, estou falando de idade, estou falando de sexo, de IMC, dos desvios posturais, que o Rogério vai ver lá no TCC dele. Tudo isso é variável. É uma característica de interesse de um estudo, de uma pesquisa, que varia, que muda de indivíduo para indivíduo, de observação, como eu disse, para observação. Então, por exemplo, se eu vou fazer um estudo, se o Rogério vai fazer o estudo dele lá, dos desvios posturais em escolares de Balneário Camboriú do sexo masculino, ele só vai avaliar os desvios posturais nos meninos, tá? O sexo não é uma variável no estudo dele. Por quê? Porque todos os participantes, todas as observações do estudo dele são do mesmo sexo. Então, isso não varia de indivíduo para indivíduo. Então, isso é um critério, lá no projeto de pesquisa, é um critério de inclusão. Tem que ser do sexo masculino, ou do sexo feminino, poderia ser, para fazer parte da pesquisa, certo? Então, isso não é uma variável do estudo do Ruggieri, é um critério de inclusão. Variável é uma característica que varia de indivíduo para indivíduo. Então, eu já falei várias vezes da idade, pode ser, eu falei várias vezes do sexo, pode ser o nível de atividade física. Então, dentro do exemplo do Ruggieri mesmo, então ele vai verificar o nível de atividade física das crianças. Quantos minutos por semana as crianças praticam atividade física, ou melhor dizendo, exercício físico, tá? E ele vai verificar, isso vai ser uma variável dentro do estudo dele. Uma criança vai fazer mais, outra menos, outra mais ou menos. Então, vai mudando, é uma característica que vai mudando de indivíduo para indivíduo. Então, a gente tem várias variáveis dentro de um estudo, tá? São todas as características que mudam de indivíduo para indivíduo. Então, por isso que a gente sempre fala que os fenômenos dentro da educação física, eles são multivariáveis ou multifatoriais. Eu tenho várias variáveis, várias características que mudam de indivíduo para indivíduo, que vai influenciar na minha principal, na minha variável de desfecho do meu estudo, ou na minha variável de interesse. Então, por exemplo, né, sei lá, desempenho motor. Então, ou nível de desenvolvimento motor das crianças. Então, o que influencia no nível de desenvolvimento motor? Várias variáveis influenciam, tá? O sexo, a idade cronológica, a idade biológica, a quantidade de estímulo que essa criança recebe em casa, o nível de atividade física. Então, eu tenho mais N variáveis. Eu tenho N variáveis que vão influenciar uma outra variável do meu estudo, que vão fazer com que essa variável, que esse nível de desempenho motor seja maior ou seja menor. Tá? Depois, mais à frente, a gente vai discutir quando a gente entrar na estética indutiva, essas relações. Tá? Mas só para a gente entender que, basicamente, variável é tudo que muda de indivíduo para indivíduo e que seja uma característica, uma informação de interesse dentro de um estudo, dentro de uma pesquisa. Tranquilo? O que é variável? Eu tinha falado na aula passada. Sim. Beleza. E, por fim, o que a gente finalizou a aula passada falando, a gente falou... Calma aí. Variável quantitativa e do que era variável qualitativa. A gente falou que a gente entendeu, né, buscou entender o que era variável e eu disse para vocês que existem basicamente 2 tipos de variáveis dentro de um banco de dados, certo? Eu vou ter as variáveis que a gente vai chamar de variáveis qualitativas, tá? E eu vou ter as variáveis que a gente vai chamar de variáveis quantitativas. O que muda de uma para outra, professor? Então, vamos lá. Variável quantitativa, vou explicar de novo, todas as informações que eu tenho dentro do meu banco de dados, que eu tenho dentro do meu estudo, todas as características de interesse do meu estudo, ou todas as variáveis do meu estudo, que são representadas por números. Tá? Então, são variáveis que a medida dela é numérica. Por exemplo, já usei várias vezes o exemplo da idade, o peso, a estatura, a temperatura corporal, o VO2 máximo,
a força de preensão manual em newtons. Então, tudo que eu use unidade de medida numérica, tá? Tudo que é número, vai ser variável quantitativa, certo? E variável qualitativa é todas aquelas variáveis que eu dou qualidade, ou que são divididas em categorias, em grupos. Então, por exemplo, sexo. Sexo não é uma variável quantitativa, não tem números. Ou o indivíduo é masculino, né, falando em sexo biológico, masculino ou feminino. Se eu falasse em gênero, o indivíduo é masculino, feminino ou andrógeno. Então, ele está dentro de um grupo, dentro de uma categoria. Se eu falo, por exemplo, em escolaridade, ou o indivíduo tem ensino superior completo, ou ensino superior incompleto, ou ensino médio completo, ou ensino médio incompleto. Então, ele vai estar dentro de uma categoria, dentro de uma caixinha. Lembra que semana passada eu até levantei e falei para vocês, né, demonstrei, que quando eu falo de variável qualitativa, o indivíduo ele vai estar em um grupo ou em outro, certo? Então, quando a variável é qualitativa, ou o indivíduo vai ter ensino superior completo ou ensino superior incompleto. Ele vai estar dentro de um grupo. Ele não pode estar em um grupo e outro. Então, as variáveis qualitativas são divididas dessa forma. Então, ou o indivíduo, o nível socioeconômico do indivíduo, ele é classe A ou classe B, tá? Em relação ao nível socioeconômico. Ou classe C ou classe D, tá? Dentro da informação que eu tenho no meu estudo. Ou o indivíduo é solteiro, ou casado, ou divorciado, ou viúvo, quando eu falo de estado civil. Então, essas são variáveis qualitativas. São variáveis que o indivíduo está dentro de uma categoria, ele está dentro de um grupo, certo? De um subgrupo. Então, tudo que a gente divide em grupos ou em categorias são variáveis qualitativas. Ok? Professor, eu posso ter variáveis quantitativas que se tornam variáveis qualitativas? Sim. Então, por exemplo, IMC. Eu vou ter lá o valor de IMC. Então, tem peso e estatura, que são duas variáveis quantitativas, e eu calculo o valor de IMC. Então, eu tenho o IMC de cada um de vocês. Tá? Um tem 25, o outro tem 24,9, o outro tem 20 de IMC, o outro tem 28, o outro tem 17 de IMC, certo? O IMC, quando ele é calculado, o índice de massa corporal apenas, a feito cálculo, ele é uma variável, o quê? Quantitativa, certo? É representada por números. Porém, quando eu transformo o IMC em estado nutricional, que eu coloco lá, de 20 a 24,9 é indivíduo em peso normal, eutrófico. Acima de 25 até 29,9 é sobrepeso. Acima de 30 é obesidade. De 17 até 19,9 é baixo peso. Tá? Abaixo de 17 é desnutrição. Se eu classifico dessa forma, faço uma classificação do nível de IMC, então agora o indivíduo ele vai estar em um grupo. Ou ele é sobrepeso, ou ele é eutrófico, é peso normal, ou ele é obeso. Então ele está dentro de um grupo ou de outro. Então eu peguei a variável que era quantitativa, que era o valor de IMC, o valor de índice de massa corporal, e transformei numa variável qualitativa, tá? No estado nutricional do indivíduo. Certo? Então, fiz uma transformação. Peguei uma quantitativa, transformei numa qualitativa. Certo? Eu posso transformar a variável qualitativa em variável quantitativa? Não tem como, não faz sentido. Então, por exemplo, eu tenho estado civil. Não tem como eu pegar que é a variável qualitativa e transformar numa quantitativa. Certo? Mas a quantitativa, eu posso pegar a quantitativa e fazer subgrupos e transformar ela numa qualitativa. Outro exemplo, eu tenho idade. Então, eu tenho
a variação de idade de vocês lá de 17 a 30 anos. O que eu posso fazer com a idade para transformá-la em uma variável qualitativa? Eu posso trabalhar com a faixa etária. Então, eu posso trabalhar faixa etária de 17 a 21 anos, de 21 a 25 e de 25 a 30. Então, ou o indivíduo está numa categoria, numa faixa etária, ou ele está em outra. Certo? Quando eu vou fazer minha coleta de dados, quando eu for fazer minha pesquisa de TCC, ou quando eu for fazer uma pesquisa na escola, sempre a gente vai buscar, se possível, se é uma variável que eu posso coletar de forma quantitativa, pegar essa informação, fazer essa medida de forma quantitativa. O exemplo da idade. Então, ao invés de eu perguntar, colocar opções de faixa etária para o indivíduo me responder em qual faixa etária que ele está, eu simplesmente vou perguntar a idade. Eu vou ter a idade de todos os indivíduos, e a partir do momento que eu quero transformar isso em faixa etária, eu consigo. Deixa eu ver se ninguém está pedindo para entrar. Agora, se eu pego a informação em faixa etária, então, por exemplo, vocês conseguem ver se vocês me fixarem, vocês conseguem ver o quadro aqui? Sim, Wilson. Sim, mas não dá para ver o que você está escrevendo. Vou escrever aqui. Então, eu tenho lá a idade, por exemplo, de 6 indivíduos. Eu tenho um com 20, um com 22, um com 24, um com 25 e um com 27. Tá? Só para a gente dar um exemplo. Se eu pego a informação dessa forma, se eu pergunto a idade do indivíduo, posteriormente, né, depois que eu tenho a informação já no meu banco de dados, eu posso transformar isso em uma variável qualitativa. Ela é uma variável quantitativa, e agora eu vou trabalhar com faixa etária. De 20 a 22, de 24 a 25, e acima de 25, eu poderia colocar maior que 25. E aí entraria esse indivíduo aqui. Tá? Poderia ter um de 30 aqui. Só para dar um exemplo. Tá? Então, eu trabalharia, peguei a variável de forma quantitativa, transformei em qualitativa, e estou trabalhando com faixa etária. Tá? Agora, se eu perguntasse, já no meu estudo, diretamente, em qual faixa etária que o indivíduo se encaixa, de 20 a 22, de 23 a 25 e maior que 25, tá? Quando a pessoa vai responder, ele vai responder se... Vou colocar a caixinha aqui. Ele vai marcar um xizinho se ele tem de 20 a 22 anos, se ele tem de 23 a 25 ou se ele tem mais de 25. Quando eu pego a informação dessa forma, eu não consigo saber se o indivíduo que está na faixa etária de 20 a 22, se ele tem 20, se ele tem 21 ou se ele tem 22 anos. Eu não consigo saber se o indivíduo tem 23, 24 ou 25. Tá? Então, a minha informação ela fica enviesada. Então, é sempre melhor eu obter a minha informação de forma quantitativa, se for possível. Tá? Se não for possível, se a variável for qualitativa na sua essência, aí eu vou coletar a variável de forma qualitativa. Um exemplo, tá? Eu falo isso, já falei isso lá para quem fez medidas antes comigo, quem está fazendo agora, quem não fez vai ouvir. Sempre que eu for fazer uma coleta de dados, seja para pesquisa, seja para minha prática, o ideal é que eu use um instrumento validado. Então, por exemplo, eu quero verificar o nível de atividade física. Quero saber se o indivíduo ele cumpre com as recomendações de atividade física da OMS ou não. Tá? Então, pensando na criança. Tá? Então, recomendação da OMS, no mínimo 300 minutos por semana de atividade física de moderada a vigorosa, a criança deve praticar de atividade física. Tá? Então, como que eu faço uma coleta de dados, como que eu pego essa informação das crianças lá na escola? Utilizo um questionário de atividade física, que o validado mais utilizado é o IPAC. Tá? Então, eu vou utilizar o IPAC, que vai me dar quantos minutos por semana a criança faz de exercício físico de moderado a vigorosa, tá? De atividade moderada a vigorosa. Eu poderia, né, na ingenuidade, ir lá na escola e simplesmente perguntar, mandar um
questionário para os pais perguntando se a criança faz atividade física, sim ou não. Certo? E aí, com a pergunta dessa forma, eu só tenho essa informação. Eu não sei quantos minutos que ela faz, eu não sei se ela cumpre com as recomendações, eu não sei se ela faz 200 minutos por semana, 30 minutos por semana, 500 minutos por semana. Eu só sei se ela faz ou não. A quantidade da informação, a quantidade de minutos por semana que seria importante, eu não vou ter informação. Então, sempre que eu tiver uma variável quantitativa, sempre que eu for coletar os dados, é importante que eu busque coletar e obter a informação de forma quantitativa. Tá? E aí depois eu posso transformar ela de forma qualitativa. Por exemplo, né, no nível de atividade física, eu tenho lá quantos minutos por semana a criança faz. Eu tenho a criança que faz 150, a que faz 100 minutos por semana, a que faz 300 minutos por semana, a que faz 200 minutos por semana, a que faz 500 minutos por semana. E aí, eu posso transformá-la numa variável qualitativa. Por exemplo, cumpre com as recomendações da OMS e não cumpre com as recomendações. Então, a partir do momento que faço essa transformação, todas as crianças que fazem menos de 300 minutos não cumprem. Todas que fazem mais, cumprem. E aí eu transformei uma variável quantitativa em uma variável qualitativa. Tá? Deu para entender a diferença de quali para quant? Variável. Deixa eu ver a cara do Rudieri, que é o único que está com a câmera ligada. O ruim do remoto é isso, eu não consigo saber se vocês estão entendendo ou não. Aqui, quando é no presencial, principalmente na disciplina de estatística, eu olho para vocês e eu vejo que está a interrogação no meio da testa, assim, ó. A cara meio franzida, aí eu já sei que tem que dar mais exemplos. Ficar de novo. Pode ligar aí, Alex. Não me assusta. Não me assusta fácil. Que é isso, professor? A câmera acabou de queimar aqui. Ela se assustou? Tranquilo, pessoal? Variável quant, variável quali? Qual ali o que quer dizer mesmo, professor? Então, vamos fazer uma variável qualitativa. É todas as informações que eu vou obter que vão me dar a qualidade de algo ou que vão estar divididas em grupos ou categorias. Então, vamos fazer uma atividade aqui. Liguem o áudio ou o chat aí para ver. Vou falar algumas variáveis e aí vocês me falam de cabeça se ela é quantitativa ou qualitativa. Tá? Então, vamos lá. As mais fáceis eu já dei o exemplo. Tá. Vamos começar com... deixa eu pensar em algumas variáveis na cabeça aqui para jogar para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu parar a apresentação. Vamos lá. Nível de atividade física em horas. Variável qualitativa ou quantitativa? Qualitativa. Eu acho. Quantitativa, porque vai... Vou melhorar. Vou jogar outra, tá? Temperatura. É uma variável quantitativa ou qualitativa? Qualitativa. Qualitativo. Temperatura é variável quantitativa. Então, é apresentado em número. Ou o indivíduo está com 35 graus, ou com 42, ou com 36, 37,5. Variável quantitativa. A informação da temperatura é me dada de forma numérica, certo? Tranquilo? Quantitativa. Vamos lá. Temperatura já foi. Número de filhos que o indivíduo tem. Quantitativo ou qualitativo? Quantitativo. Quantitativo. Quantidade de filhos. Vamos lá. Escolaridade. Variável quantitativa ou variável qualitativa? Quantitativo. Qualitativo. Qualitativa. Então, ou o indivíduo tem o ensino fundamental completo, ou fundamental incompleto, ou
médio completo ou incompleto, tá? Vamos lá. Quantidade de anos de estudo, variável quantitativa ou variável qualitativa? Quantitativa. Qualitativa. A quantidade de anos de estudo, quantitativa. Ou o indivíduo estudou 8 anos, ou ele estudou 9, ou ele estudou 10, quantitativa, certo? Então, a quantidade de anos que o indivíduo estudou. Então, desde lá do pré até o ensino superior ou a pós-graduação, certo? Renda familiar, variável quantitativa ou qualitativa? Quantitativa. Variável quantitativa, o quanto que a família como um todo recebe mensalmente, tá? Quantitativo. Agora, o nível socioeconômico é variável quantitativa ou qualitativa? Qualitativo. Qualitativa. Então, o nível socioeconômico é a classe social, né, que a família ou o indivíduo ele pertence. Estado civil, quantitativo ou qualitativo? Qualitativo. Qualitativo. Beleza. Vamos levar para a escola agora. Desempenho escolar. Então, a nota. Né? A média das notas de todas as disciplinas, que é o desempenho escolar. Quantitativo. 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 Pô, tá Perfeito. hoje tá, ó. Fiado. Vamos lá. Modalidade esportiva que a criança pratica. Variável quantitativa ou qualitativa? Qualitativo. Qualitativa. Então, eu vou ter a criança que pratica futebol, vôlei, balé, etc. Variável qualitativa. Está dentro de um grupo, de uma categoria. Vamos pegar outro exemplo ainda. Sei lá. Estatura. Quantitativo. Quantitativo, fácil. Vamos pegar outras variáveis que a gente pode trabalhar. Horas trabalhadas no dia. Horas trabalhadas no dia. Quantitativo ou qualitativo? Quantitativo. Beleza. Tá, então, deu para entender o que é quant e o que é quali, certo? Agora... tem as outras ali, né, professor, que tem mais... Então, o que é o mais importante? É eu saber o que é variável quantitativa e o que é qualitativa, certo? Nossa. Acho que isso ficou mais ou menos claro. Dentro das variáveis quantitativas, eu vou ter uma diferença das variáveis quantitativas. Eu vou ter variáveis quantitativas discretas e variáveis quantitativas contínuas. O que muda? Tá? Basicamente, quando eu falo de variável quantitativa discreta, eu estou falando de variáveis que o número vai ser inteiro. Então, por exemplo, idade, em anos. Tá? Então, 15 anos, 14 anos, 20 anos, 30 anos. Certo? Eu vou ter a idade, o número discreto. Por exemplo, número de filhos. Ou número de pessoas que moram junto com você. Uma variável quantitativa, né, uma variável numérica, só que discreta. Então, eu não vou ter 2 filhos e meio. Aí eu vou ter 2 filhos, ou 3 filhos, ou um filho, ou nenhum filho. Tá? Então, uma variável quantitativa, uma variável numérica, discreta. Então, por outros exemplos de variáveis discreta. Por exemplo, quantidade, frequência semanal que faz atividade física. Ou a pessoa faz um dia, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6 ou 7 dias, certo? É uma informação numérica, uma variável quantitativa numérica, tá? Mas discreta, certo? O número é inteiro. Então, a frequência semanal que faz atividade física, certo? Quantos dias na semana? Uma variável quantitativa, uma variável numérica contínua ou intervalar, tá? É uma variável quantitativa, uma variável numérica que eu vou ter intervalos entre os números discretos, que eu vou ter, falando no senso comum, que eu vou ter casas depois da vírgula. Então, por exemplo, temperatura. Então, 27 graus, vírgula 5.
Peso, 67 quilos, 850 gramas. 90 quilos, 831 gramas, tá? Então, a variável é numérica, ela é quantitativa, mas ela é intervalar, tá? Então, vamos lá para o quadro de novo. A contínua é, por exemplo, frequência semanal que faz atividade física. Ou a pessoa faz um dia, ou ela faz 2, ou ela faz 3, ou ela faz 4, 5, 6, 7 dias na semana. Número, sei lá, número de... Vou pensar num exemplo da escola. Quantidade de aulas de educação física na semana. Então, eu tenho uma aula, 2, 3, 4 aulas de educação física na semana. É uma variável quantitativa discreta, tá? Ou tem ali entre parênteses, né, ou como ela pode aparecer também na literatura de contagem. Então, fica mais fácil até de entender, é uma variável de contagem, certo? E eu vou ter as contínuas. Então, eu dei o exemplo, por exemplo, dei o exemplo da temperatura. Então, 35,6 graus, 37,8 graus, 42,9 graus. Então, eu vou ter sempre um intervalo entre os números discretos. Então, por exemplo, peso. Então, o indivíduo tem 70 quilos redondo, ou ele tem 70,1 quilos, ou ele tem 70,2 quilos, 559, e assim por diante, tá? Então, eu tenho um intervalo sempre entre os números discretos, são as variáveis quantitativas contínuas, certo? Dentro do que a gente vai usar de estatística descritiva, e mesmo lá depois da estatística indutiva, o tipo de variável quantitativa não vai importar muito. Tá? A variável quantitativa é a variável quantitativa, independentemente se ela é discreta ou contínua, mas é só para a gente saber que existe. E na variável qualitativa eu também vou ter 2 tipos, e é isso aqui vai importar um pouquinho depois, quando a gente entrar na estatística indutiva. Tá? Porque isso vai determinar algumas coisas na escolha dos testes estatísticos em relação à variável qualitativa. E aí a variável qualitativa ela é dividida em nominal e ordinal. Tá? O que seria a variável qualitativa nominal? Então lembrem lá, variável qualitativa são aquelas variáveis que não são representadas de forma numérica, são representadas por grupos. Tá? Ou o indivíduo pertence a um grupo, ou a outro grupo, ou a uma categoria, ou a outra categoria. Tá? E aí, dentro da variável qualitativa, eu vou ter as nominais, que são as variáveis que não importa se o indivíduo pertence a um grupo ou outro, não tem ordem de importância. Tá? Pertencer a um grupo ou a outro não torna, dentro daquela variável, o indivíduo num nível pior ou melhor do que o outro. Por exemplo, sexo, o indivíduo ser homem ou ser mulher, não importa se ele em qual grupo que ele esteja. É uma variável nominal, não tem ordem de importância. Tá? Por exemplo, estado civil. Né? O indivíduo é solteiro, é casado, é divorciado, é viúvo. Independente do grupo que ele esteja, eu não tenho uma ordem de importância. Outros exemplos, tá? Por exemplo, de variáveis qualitativas nominais. Estado civil, sexo, vou pegar uma coisa da modalidade esportiva que o indivíduo pratica. Ele praticar futebol, ou dança de salão, ou crossfit, ou musculação, isso não tem uma ordem de importância entre as variáveis, independentemente da modalidade que ele pratica, do grupo que ele pertence, isso não tem uma ordem de importância. Porém, eu vou ter variáveis qualitativas que eu vou ter uma ordem de importância entre as categorias, isso pensando na variável em si. Tá? Não quer dizer que uma pessoa é melhor ou pior do que a outra, tá? Longe disso. Mas dentro da variável tem uma ordem de importância. Então, por exemplo, escolaridade, certo?
eu tenho uma ordem de importância entre as categorias. Então, no que diz respeito à escolaridade, o indivíduo que tem ensino superior completo quer dizer que ele está num nível a mais do que o indivíduo que tem o ensino médio completo, do que o indivíduo que tem ensino superior incompleto. Nível socioeconômico, o indivíduo que é da classe A, isso quer dizer que ele tem mais condições socioeconômicas do que o indivíduo que é da classe B, do que é da classe C, da classe D, da classe E. Tá? Então, eu tenho uma ordem de importância dentro da variável, entre as categorias. Então, por exemplo, estado nutricional, né? Quando a gente trabalha com o MC lá de forma categórica. Então, dei o exemplo do MC, tem os valores de MC, transformo, utilizo o estado nutricional. Então, o indivíduo que está em obesidade, ele está no estado pior do que o indivíduo que está em sobrepeso, que está no estado pior do que o indivíduo que está no peso normal, que é eutrófico. Então, eu tenho uma ordem de importância entre as variáveis. Por exemplo, o indivíduo teve acidente cardiovascular, não teve acidente cardiovascular. É uma variável qualitativa. Ele teve uma doença ou não teve. E, mesmo ela sendo, perguntando sim ou não, teve a doença, não teve a doença, ela é original, ela tem uma ordem de importância. O indivíduo que teve a doença está no estado pior do que o indivíduo que não teve a doença. Tá? Então, dentro da variável qualitativa, eu tenho essa diferença de nominal para ordinal, e essa diferença entre o que é variável nominal e ordinal, ela vai ser importante quando eu for lá para a estatística inferencial, porque eu vou ter testes que eu posso realizar quando eu tenho variáveis nominais, mas e que eu não posso realizar quando eu tenho variáveis ordinais. Na verdade, tem alguns testes que são próprios para variáveis ordinais, e a variável nominal acaba não podendo ser utilizada. Tá? Então, isso aqui vai ser importante depois para a gente. Mas só para a gente entender que o que é variável, tá? Que é uma característica que varia entre os indivíduos, que ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Quantitativa é quando ela é representada por um número, certo? É representada de forma numérica. E qualitativa quando eu tenho grupos para representar essa variável. Tá? E aí eu vou ter as subdivisões dentro do que é qualitativa, dentro do que é quantitativo. Pessoal, vocês entenderam? Eu sei que às vezes parece uma coisa meio fora do que é usual para a gente. Tranquilo? Me respondam. Por enquanto, sim. Na hora da prova vai aparecer bastante dúvida. É isso mesmo. Então, vamos lá. Dito isso, então a gente sabe o que é variável, o que é variável qualitativa, o que é variável quantitativa. Tá? E aí uma coisa que a gente precisa entender em relação à organização e à apresentação desses dados, dessas variáveis, quando elas são quantitativas, certo? Então, quando eu tenho uma variável quantitativa, ela sempre vai ser representada por uma medida de tendência central ou uma medida de posição, tá? Então, anotem isso, sempre que eu tiver uma variável quantitativa, a forma como eu vou representar as minhas informações é a partir de uma medida de tendência central. Certo? Então, o que é isso? Basicamente, uma medida de tendência central é a sintetização da informação de um conjunto de dados, de um banco de dados, em um único número. Tá? Então, basicamente, eu vou pegar todas as informações de uma variável e vou representá-la por um único número. Eu tenho, basicamente, 3 tipos de medida de tendência central que são usuais. A média aritmética, que a gente está acostumado, a mediana e a moda. E aí, agora, a gente vai entender o que é cada uma delas. Tá? Então, basicamente, a média aritmética, né, vocês já viram isso lá na escola, é representada pela soma
de todas as informações dividido pela quantidade de observação. Então, a média de idade da turma. Então, tem aí quantos alunos? 20 alunos, tá? Participando da aula. Então, qual que é a média de idade de vocês? Eu vou perguntar a idade de cada um de vocês. Então, eu vou ter... Fixem a minha tela de volta aí. Então, o que é a média aritmética? Não estou apresentando, né? Beleza? Deixa eu colocar a máscara agora. Deixa eu apresentar. Oi? Pois é, estava sem máscara. Então, o que seria a medida de tendência central? Então, esse número, o único número que sintetiza, que representa o meu conjunto de dados, o mais usual é a média aritmética. Então, o que é a média aritmética? Eu tenho a idade de cada um de vocês. Então, vamos lá, o Rudieri, que tem 18 anos, eu tenho o Rodrigo, que tem 20, o Alex, que tem 20, a Tawane, que tem 19, vou lembrar quem mais que está aí, a Amanda, que tem 20, eu chutando aqui a idade, cara. O Emerson, que tem 21, tá? Então, por exemplo, eu tenho a idade desses 6 alunos. O que é a média? É eu somar todos esses valores e dividir por 6, pela quantidade de observação, tá? Então, eu vou somar lá 18, vamos somar aqui, 8 com 9, 10, 18. Sobe 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11. 118 dividido por 6, faz aí para mim alguém. Eu não consigo fazer de cabeça. Quanto, professor? Desculpa. 118 dividido por 6. 118? Já fiz aqui, dá 19. Ah, tá. Meu Deus. Então, eu somei a idade dos 6, tá? E dividi pela quantidade, por 6. Certo? Eu tenho a média, representada por esse símbolo aqui, tá? Eu tenho a média, vou melhorar aqui, a média de idade desses 6 alunos, 19,66. Mesma coisa eu ia fazer se eu tivesse 300 alunos. Eu ia somar a idade dos 300 e dividir por 300. Eu vou ter a média, tá? Então, o que é a média aritmética? Tá? Ela é uma medida de tendência central, onde eu vou representar um conjunto de dados a partir de um único número. No caso da média, que é o mais usual, eu vou somar todos e dividir pelo N, pela quantidade de observação. Tá? Olha a mão mesmo. Uma outra medida de tendência central que eu tenho é a mediana. Tá? O que é a mediana? Então, eu tenho as mesmas observações. A idade lá do Rudieri, do Alex, a gente fala do Rodrigo, da Amanda, da Tawane e do Emerson. Tá? O que é a mediana? Eu vou usar a mediana quando a média não representa bem o meu conjunto de dados. Tá? Quando que a média não vai representar bem o meu conjunto de dados? Quando eu tenho uma variação muito grande entre essas idades. Certo? Aqui, no caso, não seria necessário a gente usar a mediana. Porém, vamos entender como que funciona a mediana. Basicamente, a mediana é o número central dentro de uma distribuição dos dados. Tá? Uma distribuição crescente dos dados. Então, o que eu fiz aqui? Coloquei em ordem crescente, do maior para o menor. E a mediana vai ser o valor que está no meio. Tá? Que está no meio do maior valor, do menor valor para o maior valor. Então, aqui no caso, seria entre 20 e 21. Tá? Deixa eu colocar mais um número aqui.
Tá? Quando eu tenho números ímpares de observação, então eu tenho a idade aqui do... Quem tem 17 aí, tem alguém com 17? Então, vou tirar, vou colocar com 23, que está mais perto da média de vocês. Então, basicamente, a mediana vai ser esse número central. Tá? Então, eu tenho lá a idade dos 7 sujeitos. Eu acrescentei aqui o... Vamos ver quem está aí. Alguém pediu para entrar. Eu acrescentei aqui o Vitor. Então, vamos lá. Então, eu tenho a idade dos 7 alunos. Tá? Com 18, com 19, o Ruggieri com 18, o Rodrigo com 19, o Alex com 20, a Talone com 21, o Emerson com 22, a Amanda com 22 e o Vitor com 23. Tá? Então, eu tenho a média de idade desses alunos. Tem a média. Eu tenho a idade desses alunos. Tá? Se eu fosse fazer a média, né, eu ia somar a idade dos 7, certo? E dividir por 7. Então, 18 mais 19, mais 20, mais 21, mais 22, mais 23, mais 22, mais 23, dividido por 7. Tem a média, tá? A mediana é o número central que eu vou ter quando eu coloco esses valores numa ordem crescente. É o valor que está no meio. Então, aqui no caso, como eu aumentei para 7 com um número ímpar, é o número que está central, que está no meio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou contar lá. 1, 2, 3 é 21. 1, 2, 3. 21 é a mediana. Tá? O número central dentro do meu conjunto de dados. É o número que está no meio, é o número central no meu conjunto de dados. Isso. Ô, professor. A mediana. Oi. Se for número par ali, que nem tu estava explicando antes, tem alguma diferença? Tá. É porque é melhor explicar com o número ímpar. Tá? Então, quando eu tenho a quantidade ímpar de sujeitos, é o número central, o número que está no meio. Agora, se eu tivesse, por exemplo, só 6 sujeitos, se o Vitor não tivesse aqui, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar os dois valores centrais. Então a minha mediana é o valor do meio. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu valor do meio está entre 21 e 20. O que eu faço? Somo 20 mais 21, tá? E divido por 2. Vai dar 20,5. O valor que estaria aqui no meio, 20,5. Essa seria a minha mediana, tá? Para um conjunto de dados que eu tenho uma quantidade de observações par, certo? E um outro valor que eu tenho, medida de tendência central, uma outra medida de tendência central que eu tenho para representar o meu conjunto de dados, para sintetizar em um único número o meu conjunto de dados, é a moda. A moda é só para título de curiosidade, porque dificilmente a gente vai utilizar a moda. Eu, particularmente, nunca vi nenhum estudo científico que utilizou a moda para representar. A moda é o valor... A moda vai ser o valor que mais aparece. Então, no nosso caso aqui, eu tenho 18, o 18 aparece uma vez. Tá? O 19, uma. O 20, uma. O 21, uma. O 22, 2 vezes. Então, a moda desse conjunto de dados seria... A moda seria 22. Tá? Essa seria a moda desse conjunto de dados. A moda a gente acaba não utilizando muito. As medidas mais usuais. A média, então, a média aritmética, a soma de todos os valores, dividido pela quantidade de observações, pela quantidade de observações no meu conjunto de dados, certo? Então, 18 mais 19, vamos somar aqui. 10, 18, 20, 22, sobe 2, 3, 4,
3, 4, 6, 8, 10, 12, 122. Dividido por 6. 122 dividido por 6. Quanto que dá aí? Dá 20. 122 dividido por 6, 20,3. Então, por exemplo, né, de novo, a média aqui dessas 5 observações da idade desses 5 alunos, né, somando as 5 idades dividindo por 6, as 6 idades dividindo por 6, seria 20,33. Se fosse a mediana, no caso aqui, seria 21, tá? Os valores são próximos, veja que o valor da média e da mediana é próximo. A mediana é 21, é 20,5, né? A gente somou 20,5, tá par. E a média é 20,33, tá? A gente somou aqui, porque são 6 observações. É número par. Então veja que está próximo. Quando que a mais usual é a média? Quando que eu utilizo a mediana? Quando o meu conjunto de informações, meu conjunto de dados tem informações muito heterogêneas. Então, por exemplo, eu tenho lá um sujeito com 18 anos, um com 20, um com 90, um com 80, um com 30 e um com 50. A média não vai ser um bom valor para representar esses meus dados. E aí eu vou utilizar da mediana, tá? Aí eu utilizo a mediana. Mas o mais importante é a gente saber que, basicamente, quando eu tenho variáveis quantitativas, eu vou utilizar medidas de tendência central. De forma geral, a média. Tá? Então, sempre que eu tiver uma variável quantitativa, independente se ela é contínua ou discreta, eu vou utilizar a média, certo? Sempre a média para representar. E aí, junto com a média, eu sempre vou apresentar uma medida de dispersão, quanto essa média está variando, tá? A gente vai deixar isso para depois da prova, tá? Para falar do desvio padrão e etc. O que a gente precisa saber e entender é que sempre que a gente tiver uma variável quantitativa, eu vou calcular uma medida de tendência central para representar essa variável quantitativa no meu conjunto de dados. Depois a gente vai falar do desvio padrão e do mínimo e máximo. E sempre que eu tiver uma variável qualitativa, então quando eu tenho uma quantitativa, como eu disse, vou utilizar uma medida de tendência central, normalmente a média ou a mediana, mas mais usual a média. Tá? Então, sempre que eu tiver idade, IMC, estatura, VO2 máximo, tudo que for variável quantitativa, tá? Eu vou utilizar a média para representar com medida de tendência central. Quando eu tiver variáveis qualitativas, como sexo, estado civil, nível socioeconômico, modalidade esportiva que pratique, etc., vou trabalhar, quando eu tiver variável qualitativa, vou trabalhar dentro da estatística descritiva com a medida de frequência. O que seria isso? A quantidade de observações em cada grupo que eu tenho naquela variável. Então, por exemplo, variável sexo, eu tenho grupo masculino e grupo feminino, tá? Grupo de homens e grupo de mulheres. Quantos homens e quantas mulheres? Isso diz respeito ao que a gente chama de frequência absoluta, tá? É a quantidade. Então, sempre que a gente tiver uma variável qualitativa, basicamente eu vou trabalhar com medida de frequência. A frequência absoluta é a quantidade de sujeitos em cada grupo e a frequência relativa é o percentual de sujeitos em cada grupo. Então, basicamente, a frequência absoluta é eu contar, né? Então, vamos aqui. Tenho a idade. Agora eu tenho o sexo. Tá? Então, a primeira idade era do Rudieri, masculino. A segunda idade era da Tawane, feminino. Terceiro, agora eu já mudei tudo ali. É o Emerson, que chegou depois,
50 anos. O QI masculino, o QI. Rodrigo. Tô viajando. Masculino. O Gabriel, masculino. A Amanda, feminino. Então, tem a variável sexo. Tá? Então, tem 1, 2, 3, 4 homens. Então, quando eu falo que dentro da minha amostra, que aqui são de 6 sujeitos, 4 são homens e 2 são mulheres, tá? São 4 homens e 2 mulheres, eu estou dando uma informação de uma frequência absoluta, a quantidade, o N, de cada grupo. 4 homens e 2 mulheres, tá? A informação, a frequência relativa, se eu fosse dar a frequência relativa, basicamente é quando eu dou informação em percentual. Então, como que eu dou essa informação em percentual? Basicamente, eu vou dividir 4 por 6, tá? Então, quanto que fica lá? Cabeça, tô ruim mesmo. Quantos por cento? 4 por 6? Pessoal da matemática e fração. Ô, galera, ajuda aí. 4 sobre 6. Quanto, professor? 0,66%, tá? 4 Bem sobre na hora 6. que eu vou fazer, tu faz. É 0,66. Aí faz a regra de 3, 66, tá? Então, basicamente, aqui, quando eu falo de frequência relativa, vou trabalhar com o percentual. Então, 66,6% da minha amostra, que seria aqui os 6 alunos, 66% são do sexo masculino. 34,4% são do sexo feminino. Tá? Então, aqui eu teria informação, quando eu trabalho em percentual, da frequência relativa. Certo? Como que eu obtenho a frequência relativa? É só eu dividir a quantidade dentro de um grupo. Então, por exemplo, tenho 2 mulheres de um grupo de 6 pessoas. Divido, tá? Eu vou ter lá o valor, que seria 0,34444, tá? E multiplico por 100, eu vou ter o percentual, o valor em percentual. Tá? Então, basicamente, o que eu quero que vocês saibam? Que sempre que eu tenho uma variável qualitativa, para eu apresentar isso de forma sumarizada, com as técnicas de estatística descritiva, basicamente eu vou apresentar isso em frequência. O N, que é a quantidade, tá? Então, é a quantidade mesmo, então, de 10 homens, se fosse, de 10 alunos, 6 são homens, 4 são mulheres. E a frequência relativa é o percentual. Então, se 6 de 10, 6 são homens, 60% são homens, 40% são mulheres. Tá? Então, a frequência relativa vai ser sempre a apresentação desses valores em percentual. Pessoal, foi muito rápido ou deu para pegar? Meio complicado ali. Vamos lá, então, de novo. Basicamente, lembrem lá que a gente vai ter sempre no banco de dados, deixa eu voltar a apresentar aqui agora. Num banco de dados, eu sempre vou ter uma quantidade de variáveis, eu vou ter variáveis de interesse do meu estudo. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse banco que a gente estava trabalhando lá semana passada, a prática que eu mandei para vocês responder, a prática do Excel que eu mandei para vocês responderem, que a gente vai ter algumas informações informações de universitários, que o interesse do estudo era avaliar o nível de ansiedade, atividade física, mas que eu quero que a gente trabalhe aqui nas variáveis de caracterização. Então, eu vou ter variáveis quantitativas, como, por exemplo, a idade, e variáveis qualitativas, como, por exemplo, o sexo. Tá? Eu vou ter aqui, estatura, vou ter peso, vou ter estatura, vou ter curso de graduação, vou ter semestre do curso. Tá? Sempre que eu tiver
uma variável quantitativa, então, antes de voltar a essa explicação, vamos fazer de novo a atividade. Liguem o áudio aí. Olha lá. Idade é variável quantitativa ou qualitativa? Quantitativa. Quantitativa. Sexo. Qualitativa. Peso. Quantitativa. Estatura. Quantitativa. Qual o seu curso de graduação? Qualitativa. Qualitativo. Em qual semestre do curso o aluno está? Qualitativa. Qualitativo. Qualitativa. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Aí são as variáveis de dificuldade de ansiedade, que destino de ansiedade. Vamos ver mais para cá. A pergunta, a variável. Já praticava exercício físico antes do isolamento social? Resposta a variável qualitativa. No período de isolamento social, você conseguiu realizar algum exercício físico? Sim ou não? Qualitativa. Se sim, obteve que tipo de acompanhamento? Aí tinha as opções de resposta: sozinho, através de videoconferência, profissional de educação física, ou a outra opção que tinha era blog, não sei o que, não sei o que. Qualitativa ou quantitativa? Qualitativa. Quantas vezes por semana fazia atividade física? Quantitativa. Quantitativo. Quantitativa. Aí tem as questões aqui. Em quantos dias da última semana você caminhou por pelo menos 10 minutos? É a quantidade de dias. Quantos dias na semana? Nos dias em que caminhou pelo menos 10 minutos contínuos, quanto tempo gastou caminhando? Então, tempo em minutos. Quantitativo. Beleza. Então, a gente viu que a gente tem informações variáveis quantitativas e qualitativas. Tá? Dentro da estatística descritiva, sempre que eu tiver uma variável quantitativa representada por número, dessa forma aqui, tá? Como que eu vou demonstrar esses meus dados? Como que eu vou apresentar dentro do meu TCC, dentro do artigo científico? Ou como que eu vou apresentar para o secretário de saúde ou para quem seja que eu quero apresentar os meus dados? Sempre que eu tiver uma variável quantitativa, eu vou apresentar a partir de medida de tendência central. Tá? Basicamente, né, a mais usual, a média. Tá? Vamos trabalhar com a média por enquanto. A mais usual, a média. Então, sempre que eu tiver variável quantitativa, vou representar meu conjunto de variáveis. Então, aqui eu tenho 57 universitários no banco. Eu vou representar a idade deles através da média. O peso, pela média. A estatura, pela média. Quando eu tiver uma variável qualitativa, eu vou representar pela frequência. Tá? O que seria a frequência? A quantidade. A quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Seja em número, em frequência absoluta, na frequência em número, seja por frequência relativa, essa frequência em percentual, tá? Mas o importante é eu saber que quando é variável qualitativa, ela vai ser representada, a variável qualitativa, através da frequência, tá? Então, por exemplo, qual o seu curso de graduação? Como que eu representaria essa variável? Quantos alunos são da nutrição, quantos são da pedagogia, quantos da odonto, quantos do direito, quantos da educação física? A frequência de alunos em cada um dos cursos, tá? Como que eu representaria a estatura? Pela média, tá? Qual que é a média de estatura dos alunos da Avantes? Eu poderia depois fazer essa estatística descritiva utilizando outra variável, por exemplo, a média de estatura dos alunos da educação física, a média de estatura dos alunos da pedagogia, mas isso é outra conversa, tá? Importante eu saber que quando eu tenho variável quantitativa, eu vou utilizar a medida de tendência central, média. Quando eu tenho variável qualitativa, tá? Variável qualitativa, eu vou utilizar a frequência. Quantidade de observações, quantidade de pessoas, de indivíduos, dentro de cada grupo da minha variável, tá? Dentro do sexo feminino, dentro do sexo masculino. Quantidade da nutrição, quantidade da pedagogia, tá? Então, quantidade de universitários que praticavam exercício antes da pandemia
quantidade que não praticava, certo? Então, aqui eu sempre vou utilizar nas variáveis qualitativas a frequência. Beleza? Ficou mais claro apresentando o banco de dados? Ou não? Ainda? Sim. Sim, sim. Tá bom. Então, vamos fazer assim, ó. Vou parar a gravação agora. Fazer um intervalo.